Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 22 de junho de 2025. A Rússia não consegue avançar na linha de frente e o líder da oposição na Bielorrússia é libertado. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, porque aqui você vai ver a verdade. E também façam seus comentários, deem um like e compartilhem com suas redes sociais, que é muito importante, vocês assim ajudam a fortalecer o canal. Eu quero fazer uma citação desse título que eu fiz, porque eu estou usando a inteligência da Estônia, que trabalha junto com a inteligência da OTAN, porque eles fazem parte da OTAN. Então, o comandante da inteligência da Estônia, que fez alguns comentários, eu vou citar esses comentários, que ele tem a credibilidade da OTAN. Ele fez isso em nome da Estônia e fez isso também, é lógico, em nome da OTAN, porque ele faz parte e o Estado é membro. Então, o que disse a inteligência estoniana? Ele diz que a Rússia está recorrendo a ataques terroristas contra civis ucranianos, o que é verdade, porque não consegue progredir no campo de batalha, uma coisa que a gente tem feito, mas que eu quero desenvolver agora como vê a inteligência europeia sobre isso, né? E os defensores ucranianos, ele diz, têm impedido qualquer avanço da Rússia há muitos meses. A ofensiva de verão da Rússia, que já dura 2 meses, segundo ele, ele está contando desde quando começaram não tinha muita intensidade, na minha opinião, mas ele acha que começou a aumentar a intensidade. Ele diz que a ofensiva naufragou. Já no início, e por causa do que ela naufragou? A defesa é obstinada e da resistência das tropas ucranianas. E se transformou em uma operação de combate de nível tático, não estratégico, de conseguir alvos estratégicos, como queria o ditador da Rússia, o que leva a Rússia a recorrer a ataques terroristas massivos contra cidades e pessoas pacíficas. Essa opinião, então, é expressa pelo comandante do Centro de Inteligência das Forças Armadas da Estônia, Coronel Ants Kivitsats. Então, ele deu essa opinião. O exército russo está travando uma guerra agressiva na Ucrânia, não é capaz de fazer um avanço sério no leste da Ucrânia, mas continuará sua ofensiva terrestre e ataques aéreos, que são cada vez mais direcionados à infraestrutura civil, segundo a visão desse coronel, que é comandante do Centro de Inteligência das Forças Armadas da Estônia, como eu já disse no início. A ofensiva de verão da Rússia, que já dura 2 meses, principalmente no leste da Ucrânia, essencialmente, ele diz que atolou na defesa obstinada dos ucranianos e se transformou em uma operação de combate de nível tático, onde os russos estão tentando continuar avançando, apesar das perdas muito grandes, que ele acha que são insanas essas perdas, né? Eles estão tentando avançar de uma maneira irracional e não racional. E ele então falou isso em um briefing no Ministério da Defesa da Estônia, que foi divulgado para a imprensa europeia. Segundo ele, a intensidade dos ataques das tropas da Rússia nesta semana permaneceu no mesmo nível de antes, ou seja, com ataques entre 150 a 160, algum ataque menor, segundo ele, né? Mas com base nos bombardeios realizados, ainda se pode afirmar que os principais esforços da Rússia estão concentrados no distrito de Pokrovsk. Está certo ele, essa é uma avaliação minha também, que fica justamente em Donetsk, onde metade dos combates, ou às vezes quase metade, estão acontecendo. E, na realidade, se vivemos todas as regiões de Donetsk, Toretsk e outras, né? Constantinouka, a metade ou mais até da metade de todos os combates que a Rússia faz todo dia acontecem na província de Donetsk, que eles tanto sonham em conquistar, mas não avançaram nada de 2014 para cá. Não tem. O único alvo que eles tomaram em 2022 continua nas mãos deles, importante e é estratégico, sem dúvida nenhuma, é a cidade portuária de Mariupol. Ainda comentando sobre um relativo sucesso das tropas russas na região de Sumy, que faz fronteira com Kursk,
o chefe da inteligência observou que, apesar do sucesso inicial e das constantes tentativas, o avanço russo foi interrompido e foi mandado para trás, né? Os próprios ucranianos comentaram sobre esse sucesso inicial, eles reconheceram, mas hoje estão numa faixa estreita muito pequena na fronteira com a Rússia, estão espremidos lá, né? E notaram também que os russos não estão preparados naquela região porque não tiveram condições de fazer estruturas defensivas quando eles avançaram, ao contrário dos ucranianos, que têm estruturas defensivas bem preparadas, né? Eles no começo não tinham, não agora nessa ofensiva, mas anteriormente, mas os ucranianos corrigiram o erro e hoje eles estão com posições defensivas bem preparadas. O exército russo não está tão forte ali naquela região, é frágil. Quanto a ações futuras do exército russo, a avaliação permanece, segundo ele, que os objetivos e planos estratégicos dos russos não mudaram, ele diz, né? Apesar de seus esforços, o lado russo não é capaz de um avanço operacional, ele diz, em nenhuma frente. E as forças armadas ucranianas são capazes de controlar e manter a pressão sobre a Rússia ali naquela região. Agora, vamos dizer, esse relatório feito justamente pela inteligência europeia, que é usado como da Estônia, que é usado como recurso também para ser usado pela inteligência europeia, né, da OTAN, ele mostra que, de fato, a Ucrânia está mantendo as posições e que tudo aquilo que os russos falam que conquistaram A, B ou C são tudo mentiras, que eles jogam para o público interno e também para os propagandistas deles que estão no Brasil e nos outros locais, né? Na Europa, nos Estados Unidos, e muitos deles acreditam, talvez todos que são propagandistas, porque recebem para fazer a propaganda na Rússia, acreditam e defendem piamente essa posição mentirosa da Rússia, que não está conquistando nada, está mesmo matando o seu próprio pessoal. Bom, o general americano Kate Kellogg esteve na Bielorrússia visitando, em nome do presidente Donald Trump, o ditador Lukashenko. O ditador Lukashenko, após essa visita, libertou a sua oposição, inclusive o líder da oposição, o Sergei Tikhanovsky. O Sergei Tikhanovsky, que ia ser candidato a presidente nas eleições do país, a duas eleições passadas, seguindo o exemplo do ditador da Rússia, o ditador bielorrusso colocou ele na cadeia, está na cadeia até hoje, estava, né? Até ontem foi libertado após o Kate Kellogg voltar para os Estados Unidos da América. Então ele foi falar em nome do presidente e esse líder da oposição bielorrussa foi solto. A esposa dele, na época, foi candidata, a senhora Svetlana Tikhanovskaya, ela foi candidata às eleições. Ela ganhou as eleições, o ditador bielorrusso correu com ela de lá, quis prendê-la depois das eleições e ela está na Europa como exilada política e ele não deixou-a assumir o cargo de presidente. E o marido dela que foi preso também. Então ele foi libertado na data de ontem, 21 de junho, e mais 13 outras pessoas, inclusive alguns estrangeiros que estavam presos, né? E Tikhanovsky, ele era um blogueiro muito popular na Bielorrússia e foi preso antes das eleições, da votação. Ninguém acreditava que a esposa dele seria eleita, mas ela não era conhecida. Mas, na realidade, o voto para ela foi um voto de protesto. Ela ganhou e a Anistia Internacional já tinha conhecido o Sergei Tikhanovsky como prisioneiro de consciência, ou seja, e por causa disso, inclusive, o ditador da Bielorrússia, o Lukashenko, está no Tribunal Penal Internacional com um processo também em cima dele. E pelo menos mais 13 presos políticos, inclusive mais um blogueiro famoso lá na Bielorrússia também foi solto, e estava justamente solto por questões políticas, porque eram a oposição. Então, lá, ser oposição dá cadeia, né? Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Conto com vocês inscritos no canal.
Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.